um certo intuito protetor da Constituição Federal de 88 e da 8666, do próprio regime de compras da administração. Então, o Constituinte brasileiro ele sabia que, que o nosso poder público, os entes federativos, União, Estados, Distritos Federais e Municípios, e as suas administrações indiretas são os maiores compradores. Ele sabia que isso tem uma dimensão muito forte dentro das aquisições do poder público e que então precisávamos de algo que pelo menos desse um norte dentro dessa circunstância de compras e aquisições do poder público. E aí nasce 8666, num contexto muito específico, né, que é ali início dos anos 90, porque ela traz também aquele, aquele nítido caráter de ela ser uma lei naquele período pós-impeachment do Collor, né, que aconteceu ali em 92, ela já nasce mais ou menos contaminada desse propósito de combate à corrupção ou de evitar fraudes e tudo mais. E é interessante observar que ela traz inclusive um regramento penal dentro dela, né? Que é justamente com a preocupação de as compras, as aquisições terem uma legislação transparente, mas ao mesmo tempo que isso fosse que esses procedimentos licitatórios eles fossem vistos como uma proteção ao dinheiro público. Essa noção de probidade e moralidade que nasce ali em 92, 93 vai animar também uma outra lei que não tem nada a ver com as aquisições do poder público, mas que a gente também vai ver aqui no segundo encontro, que é a lei de improbidade administrativa. Né? A LIA também nasce um pouquinho antes da 8666, nasce a LIA, Lei de Improbidade Administrativa, 8429/92, também nesse mesmo ânimo, nesse mesmo afã do início dos anos 90, ali da queda do governo Collor, de combate à corrupção, de tentativa de levar transparência para a administração pública, e que agora a gente viu também aí nos últimos 4, 5, 6 anos acontecendo também no âmbito da Lava Jato com essa parte assim da improbidade administrativa. Então é nesse contexto que nasce a 8666. E esse contexto constitucional, ele anima a 8666 e ele contagia todos, assim, como se fosse um fluido dentro da 8666 que escorre por todos, absolutamente todos os comandos normativos dela, porque a gente vai perceber na principiologia da 8666, nós vamos perceber depois nas modalidades, nos critérios de julgamento, na forma como o certame licitatório está colocado, tudo isso tem uma grande repercussão, porque é como se o legislador previsse para 8666 um procedimento super rigoroso, né, principalmente na concorrência, que é a modalidade por excelência do 8666. Então o legislador fez o quê? Ele previu que a concorrência seria exatamente o ápice de rigor e formalismo, né, que o artigo 4º, parágrafo único da 866 traz, né, a noção de que a licitação é um procedimento administrativo formal e muito formal, porque na 8666 você não consegue escapar quase das formalidades e você não tem espaço de discricionalidade quase nenhum. De modo que, então, quando você está falando de procedimento licitatório no 8666, você está falando de um rigor formalístico muito grande, principalmente na concorrência, que depois foi sendo atenuado por várias modalidades licitatórias fora da 8666. Tá? Então, só para fazer uma recapitulação, as modalidades de licitação que a 8666 previam, concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão, a mais rigorosa de todas elas, que é a concorrência, para as obras e serviços de engenharia de grande vulto, aí de mais de 3 milhões e 300 mil reais, essas modalidades acabaram perdendo espaço para outras modalidades licitatórias que foram sendo feitas à margem da 8666
então, ou seja, fora dela, a lei do pregão, a lei do regime diferenciado de contratação, o RDC, né? Que o que fizeram? Olha, é muito rigoroso o trâmite da 8666, então se começou a perceber que era preciso uma modalidade licitatória mais ágil, que conseguisse obter propostas mais vantajosas, que não demorasse tanto tempo para resolver o procedimento licitatório. E aí vem a lei do pregão, a 10.520, que estabelece a modalidade do pregão presencial e eletrônico, e o pregão eletrônico é a regra na administração federal, né? Até o fim da vigência da 8666 e da 10.520, a gente ainda tem o pregão como regra na administração federal na forma eletrônica. Tá? Então, como que isso acontece? Deixa eu tentar explicar como que acontece isso praticamente no âmbito da administração federal. Há um site, um domínio, se chama comprasnet.gov.br, e ali dentro as empresas encontram os editais de licitação na modalidade pregão e eles fazem um credenciamento com a administração, recebem um login e uma senha, e a partir do acesso a esse portal de compras do governo federal, eles começam a participar dos pregões. Né? A gente sempre dizia na vigência da 8666 que entre a concorrência e entre o leilão nós tínhamos uma inversão de fases. Por que isso? Porque dentro da 8666 a gente olhava para a concorrência, que era a base mestra do procedimento licitatório, e nós tínhamos o que ali dentro? Duas fases bem direcionadas, uma fase interna e uma fase externa da licitação dentro da concorrência. Tá? E aí o que nós tínhamos dentro dessas duas fases? Nós tínhamos na fase interna, nós tínhamos o que nós chamamos de aquela primeira fase de análise documental. Né? Então você tinha ali a habilitação, a classificação, né? Tá? Habilitação, classificação, e terminava no momento da classificação, que era esse segundo passo, já vou dar uma pincelada que vocês devem lembrar, mas não é demais nunca a gente voltar para lembrar. Essa fase inicial, essa fase que a gente chamava de interna da licitação na 8666, ela compreendia dois momentos. O primeiro momento, que é na verdade três, porque é o momento prévio. O primeiro momento era o de elaboração do edital, né, do instrumento convocatório, edital para concorrência e para tomada de preço e carta convite para o convite. E na elaboração desse edital, nós tínhamos ali a famosa frase, né, célebre do Eli Lopes Meirelles, de que o edital é a lei da licitação. Correto, desde que essa lei seja constitucional. Né? Porque também não adianta, imagina, você dizer assim, o edital é a lei da licitação, ok, mas se o edital estiver contaminado, a licitação está contaminada. Então, o edital é a lei da licitação, sim, desde que essa lei seja constitucional, né? Seja, ao mesmo tempo, não tenha vícios. Então, primeiro momento, né, do procedimento licitatório na 8666 era a elaboração do instrumento convocatório, do edital. E esse edital ele tinha que conter as informações primordiais do procedimento licitatório. Ele tinha que dizer o que a administração queria comprar, ou que serviço ela precisava, quanto, que tipo, como deveria ser prestado, como ela queria comprar, quais os critérios que ela vai usar naquele procedimento licitatório para escolher a proposta mais vantajosa. A administração já pode dizer quanto ela quer pagar pelo serviço. Né? Então, existem sempre esses dois tipos, né, de licitação, que modalidade é uma coisa, tipo é outra. Tipo é o critério. Então, o tipo menor preço, melhor técnica, ou o tipo que conjuga técnica e preço. Né? Então, eu posso ter uma licitação na 8666, tá? Falando agora da 8666. Nela, a gente podia ter uma licitação em que o município diz assim, eu quero comprar 15 mil litros de óleo diesel,
15 mil litros de gasolina e 15 mil litros de álcool, tá? Pelo menor preço. E o menor preço, para mim, vai partir de R$ 2,99 no, no diesel, X no álcool, X na gasolina. E aí, os postos de combustíveis, as distribuidoras que quiserem participar da licitação, vão lá fazer suas propostas. Entregam um primeiro envelope fechado, que é o envelope fechado da documentação, e um segundo, que é da proposta financeira. Isso é na concorrência, lá na tomada de preço. Na concorrência ou na tomada de preço, na 8666. Não tem nada que ver com o pregão. O pregão sempre foi o contrário. Então, as empresas chegavam e apresentavam suas propostas. Isso no critério menor preço, né? Tipo menor preço. Mas também tínhamos o técnica e preço, em que a administração dizia o seguinte: eu quero recapear a Avenida Brasil lá do trevo da 285 até o trevo da Caravela. Quero que seja feita, além do recapeamento, encapsulamento de fios embaixo, toda a estrutura de bueiros, né? Do pluvial completo, mais calçadas, mais canteiro central, e quero pagar por isso 23 milhões de reais. Quem está disposto a fazer? Então é outro tipo de licitação, agora não é menor preço, é técnica e preço. Eu quero isso aqui, ou eu quero fazer o Parque da Gare desse jeito, assim, tá? Com essas características, com esse padrão arquitetônico, e quero pagar 19 milhões de reais. Quem quer fazer? Então esse era outro tipo de licitação, né? O tipo técnica e preço. Nesses dois tipos, tanto no menor preço quanto no técnica e preço, nós tínhamos os passos para chegar até isso. Primeiro era a construção do edital, e aí o edital ia dizer, né, se era técnica, se era preço, se era técnica e preço. O edital previa também os critérios de julgamento, previa toda a situação de documentação que ia ser exigido e de proposta financeira. E aí marcava já um dia para que essas propostas fossem entregues. Então, no dia determinado no edital, os interessados chegavam com seus envelopes de documentação e proposta. Era entregue o primeiro envelope de documentação, isso é uma sessão pública, né? Se chamava na concorrência sessão pública de abertura de envelopes. As empresas chegavam, entregavam o seu envelope de documentação e se aferia se ela preenchia aquela análise documental. Então, ok, apresentou o contrato social, apresentou todas as negativas, mais os atestados de capacidade técnica, então ok. Né? Está habilitada para continuar na licitação. Não cumpriu, não apresentou a negativa tal, não apresentou o atestado de capacidade técnica, é uma obra de engenharia, não comprovou, né, que o engenheiro da empresa está cadastrado no CREA, enfim. Então, tem algum problema com a documentação, está inabilitado. O habilitado continuava. Continuava para que fase? Para a fase da classificação, onde vai ser daí sim aberta a proposta financeira dele. O inabilitado ficava ali, ele parava, o envelope dele era devolvido fechado, o da proposta financeira, e nem abria, a administração nem abria, mandava ele embora. O que acontecia? Os habilitados passavam para a segunda fase da concorrência, para a segunda fase da licitação, e dos habilitados eram abertos os envelopes de proposta financeira. E aí é o envelope da proposta mesmo, se é menor preço, quanto que é esse preço, se é técnica e preço, qual a técnica que vai ser empregada e qual o valor que vai ser cobrado. E aí então, depois de abertas as propostas financeiras, era feita a classificação. Né? A classificação, então colocava em primeiro lugar o licitante X, em segundo o Y, em terceiro o Z, com base nos critérios previstos no edital. Os inabilitados ficaram lá atrás, não vieram nem participar dessa segunda sessão, os habilitados vieram para cá e agora foram classificados. Esse momento da classificação é o momento em que a comissão de licitações termina a sua atribuição no processo licitatório e manda para o superior hierárquico, né,
que no caso, por exemplo, depende da estrutura. Aqui em Passo Fundo, por exemplo, sempre nos municípios é o prefeito. Para o superior hierárquico fazer o quê? Olhar o procedimento como foi feito até ali e ver se tem algum vício, alguma ilegalidade. Se não tiver vício, não tiver ilegalidade, ele homologa aquela classificação. E aí ele homologa essa classificação, que colocou em primeiro lugar a empresa A, em segundo a B, em terceira a C, e ele já também, incontinente à homologação, faz o que a gente chama de adjudicação do objeto licitatório ao vencedor, né? Que é um documento em que o município diz: nós estamos adjudicando o processo, o objeto licitatório, seja a obra da Avenida Brasil, ou do Parque Tagare, ou enfim, ou a compra dos combustíveis, ao vencedor da licitação, que é o fulano de tal. E aí já marca uma data para assinar o contrato administrativo e começar a prestação do serviço. Isso era o normal na 8666. Né? Notem que era um procedimento formalista, com muitas formalidades, reúne para abrir envelope, reúne para sessão pública disso, daquilo. Nesses espaços nós tínhamos os recursos administrativos também, porque, por exemplo, do habilitado, do inabilitado, né, o sujeito que foi inabilitado porque não tinha um documento, não tinha uma negativa, não tinha alguma situação documental, tinha que ser aberto para ele o prazo de recurso administrativo. Do que não foi classificado, a mesma coisa. Então, basicamente, o, a dinâmica da 8666 em termos de passos da licitação era super formalista. Essa foi uma das razões que fez o legislador observar que nós precisávamos, para conseguir compras mais baratas, para conseguir contratos que não fossem tão caros, para que não se demorasse tanto no procedimento licitatório, que nós precisávamos de modalidades licitatórias mais ágeis. E aí nasce o pregão. Né? Lá em 2002, nasce o pregão, na Lei 10.520, e se torna a regra nas contratações públicas. Né? E olha que interessante, porque quando a imensa gama das pessoas imagina em licitações, imagina compras do poder público, ela vai ver qual é a lei geral disso e encontra a lei de licitações, a 8666, agora 1433. Mas as modalidades da 8666, elas nunca foram, mas nem de perto, as mais utilizadas na administração pública. O pregão, a partir da entrada em vigência do pregão, ele sempre foi a modalidade licitatória regra, porque era mais ágil, porque era menos formalista e por uma razão muito, muito, muito simples, mas que do ponto de vista da eficiência da administração tem uma vantagem gigantesca comparada à concorrência ou à tomada de preço ou ao convite, que era o seguinte: nesses passos de licitação que eu acabei de falar, habilitação, classificação e adjudicação, no pregão eles eram ao contrário. No pregão, primeiro se olhavam as propostas financeiras. Então, naquele pregão eletrônico lá que eu mencionei antes, o sujeito acessa o comprasnet.gov.br, loga, faz a sua proposta. Quando começa o pregão ali, o pregoeiro chama, por exemplo, lá as 5 empresas que apareceram, e ele parte de um valor mínimo que a administração quer pagar, e ele começa a pedir quem faz menos. E vão acontecendo uma primeira rodada, uma segunda rodada, uma terceira rodada, uma quarta rodada, até que ninguém desce mais os preços e ele então escolhe a proposta financeira mais baixa. E depois ele vai analisar se essa proposta reúne os documentos necessários. Então nós sempre dizíamos que a partir da entrada em vigência da Lei do Pregão, em 10.520, em 2002, a licitação a 8666 deixou de ser aplicada quase e se passou só a fazer pregão. Né? Mas tinha uma situação que não podia ser feita por pregão,
que eram as obras e serviços de engenharia, que é justamente onde está o filé mignon dos gastos, né, nas contratações públicas. E aí o que era interessante observar? Quando se fazia um processo licitatório pela concorrência, com rigor formalístico, né, a exigência de documentação, depois de classificação das propostas e tudo mais, e se comparava com um pregão eletrônico, principalmente, nós tínhamos a percepção de que, sempre a doutrina teve essa percepção, de que se podia fazer uso do pregão também para as obras e serviços de engenharia, né? Desde que fosse essa parte documental do recebimento das propostas, principalmente, ela tivesse um mínimo de confirmação. Mas o fato é que, então, a partir da vigência da lei do pregão e do decreto que transformou o pregão eletrônico em regra na administração federal, a partir dali a 8666 perdeu espaço. Tanto que a gente fala hoje de uma troca de lei de licitações da 8666 para 1433, mas a 8666 de 2002 para frente ela já não era a principal lei brasileira em termos de licitações, porque era o pregão. E aí o município, eu sempre olho para os municípios, porque o grosso das contratações está nos municípios. E aí os municípios eles passaram a fazer o seguinte: tudo era pregão. E só deixavam a concorrência da 8666 para essas obras e serviços de engenharia que fossem de alto vulto. Bom, aí o que começou a acontecer? A lei 8666 caiu em desuso, o pregão passou a ser regra, e quando então se tinha a análise que passou a se fazer, começou a ser a seguinte. Então vamos lá. A gente pega e o município quer fazer um gasto. Primeiro a gente vai ver se não cabe nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade. Depois a gente vai ver se não é pregão. E só por último, a gente cogita de então fazer a licitação na modalidade da 8666, que era a concorrência tomada de preço ao leilão, conforme o valor, né, os valores ali do 23.1 da 8666. Aí depois a gente teve a pandemia, que os valores da 8666 do 23.1 começaram a girar para frente, para trás, começou a ter medida provisória e tudo mais, e hoje nós não sabemos nem sequer qual é o valor do 23.1A, por exemplo, da 8666. A gente tem esse valor do decreto de 2018, que é de 3 milhões e 300 para cima, mas depois a gente teve medida provisória que entrou em vigência, saiu de vigência, mudando esse valor, porque no decorrer da pandemia, a partir da Lei 13.979, lá de março de 2020, todas as contratações públicas, fossem para a pandemia ou não, elas passaram a ser pelo RDC, pelo Regime Diferenciado de Contratação, que é aquele regime feito para a Copa do Mundo de 2014 e para a Olimpíada de 2016. E também essa Lei 13.979 de 20 também trouxe a circunstância de que se podia utilizar dispensa e inexigibilidade para quase tudo, ficando apenas na esfera de concorrência, obras e serviços de engenharia que não estivessem vinculados às questões do Covid. Então, por exemplo, se fosse a construção de um hospital, ele não precisava fazer por concorrência, podia fazer por dispensa e inexigibilidade. Tá? Então, de 2020 para cá, ficou ainda mais nebuloso sabermos o que vai pela 8666, o que vai pela 13.979.20, o que vai pela MP 961 e que agora tem uma outra MP em vigência, que é a 4.137 desse ano, que está em tramitação e que, se não for convertida em lei até agosto, perde a vigência. E então a gente está nesse momento, esse limbo entre transferir da 8666 para 1433. Só que o que eu estou tentando dizer para vocês é que superestimam a 8666. A gente tem uma nova lei de licitações, mas a 8666 ela não era usada há muito tempo. Ela não era usada desde 2002,
quando entra em vigência o pregão, ela já foi atirada. As cobras, ela só existia para concorrência e ela só existia, e a concorrência só aplicava nos contratos de obra e serviço de engenharia, né, necessários para a administração, e ainda assim você só ia buscar nela condições de dispensa ou de inexigibilidade ali no 24 e no 25. Para o resto, para a tomada de preço, para o convite, para o concurso e para o leilão, a 8666 era mosca branca, né? Ou seja, nunca ninguém viu uma mosca branca, não se aplicava. Então, hoje tem esse discurso bem pop, né? Isso está bem na moda. Ah, mudou a lei de licitações, saiu da 8666, foi para 1433. Pô, a gente não estava na 8666 há muito tempo. Muito tempo. Então é um discurso meio de venda agora. Vocês percebem que é um discurso meio de venda de livro, de venda de curso de curta duração, de venda de pós. Por quê? Ah, porque mudou a lei de licitações. A 8666 ela já tinha deixado de ser aplicada pelo menos do início da década de 2000 para frente. Ela só ficava de pé porque ela dizia quais eram as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade e porque ela tinha lá uma modalidade de concorrência para obras e serviços de engenharia que não podiam ser feitos pelo pregão. E o que o pregão podia fazer? O pregão podia fazer todas as outras compras e todos os outros serviços, né? Que eram chamados então de compras e serviços comuns. Não tinha valor para o pregão. Tá? O pregão não trabalhava com valor. Então, por exemplo, se você quisesse licitar a compra de combustíveis ou a compra de uma frota de veículos, não precisava fazer licitação numa modalidade de concorrência. Você fazia isso por pregão. Ah, professor, mas e aí, como é que ficava? Como é que ficava? Primeiro se ouvia a proposta financeira, se chegava ao menor valor, depois ia ver. O pregão não tinha problema. Então, a gente também começou a perceber que não precisava tanto formalismo de uma lei de licitações, porque o pregão não era tão formalista. A partir de 2002 para frente virou a regra e nem por isso a administração perdeu, né, porque ela continuava tendo controle, mas esse controle era efetivo. Não era aquele controle da 8666, mas era um controle efetivo. Então a gente tinha o quê? Nós tínhamos uma lei de licitações que ela estava pendurada só por causa da concorrência, né? E só para obras e serviços de engenharia. Ela não existia mais para as outras coisas desde 2002. Aí eu desafio, se vocês têm dúvidas sobre o que eu estou falando, eu desafio vocês a entrar no portal de transparência dos municípios e me encontrar uma tomada de preço ou um convite que não seja de obra e serviço de engenharia. Vocês não vão achar. Vocês não vão achar. Vocês vão achar nos portais de transparência, dispensa e inexigibilidade, muitas. E vocês vão encontrar convite, muito poucos, mas tomada de preço e concorrência só para obras e serviços de engenharia. Então ninguém mais fazia concorrência, tomada de preço para licitar essas compras comuns que o pregão podia fazer de forma mais rápida, ágil, sem perder segurança, né? Invertendo a lógica da licitação, primeiro vendo as propostas, depois olhando para a habilitação documental. Então esse é o cenário que a gente tem e que nasce a 14.133. Tá? Eu não sei, a Aline, tu está duplicada aqui ou essa outra usuária do Zoom é a Abigail? É a Abigail. Ah, Uhum. tá, beleza. Tá. Então, só para saber, porque senão depois eu não consigo me... Porque entra como usuário do Zoom, né? Ela deve estar no celular, então eu não vi. Quando ela entrou, não percebi que... Eu achei que pudesse ser a Aline no celular e no computador, às Ah, vezes sim. faz É, isso por aparece o causa do usuário som. do Zoom para mim também. É. Esses dias apareceu uma menina na turma lá do processo civil da noite e ela estava na conta do trabalho dela, então apareceu assim, a CISAT Tapejara.
E eu olhei e disse, puxa, me digam pelo menos quem é para que eu coloque aqui na chamada, né? Daí ela disse, não, sou eu, professora fulana, é que eu estou no trabalho, né? Então, eu sempre fico na dúvida, assim, quando vejo o usuário do Zoom ou só o nome do telefone para saber quem é. Então, assim, meninas, o que que a Prof, gente... eu tenho uma Oi, dúvida. Assim, ó, claro, eu trabalho pergunta. ali na prefeitura, né? Hum, E daí começou a levantar o piso lá, sabe? Da prefeitura. Daí eles arrumaram. Daí foi mandado lá para baixo. Mas daí, no caso, eu trabalho na procuradoria, mas igual passou pelo prefeito, né? Foi tipo uma licitação pequenininha. uhum. E foi feito por pregão ou foi feito por outra modalidade? Foi feito por pregão. Isso. Tu trabalha aqui em Passo Fundo ali nisso? Aham, Na isso. PGM? Na PGM. Ok. Então, olha só. O pregão também passa, né? Ele também tem essa. Ele tem a inversão de fases, mas ele também tem. Por isso que eu disse antes, né? Ele não precisa ter o formalismo que o 8666 tem para Uhum, concorrência, para tomada de preço, porque senão isso leva muito tempo. Imagina, vocês precisam trabalhar no local, então a reforma tem que ser rápida, não pode, né, sim. esperar muito tempo. Então faz a licitação na modalidade pregão, seleciona no momento, porque qual que é a economia de tempo que o pregão fazia em comparação com o 8666? Ele fazia as duas coisas no mesmo momento. Uhum, Habilitação, classificação, e já deixava um em primeiro, segundo, terceiro e já sabia com quem ia contratar no mesmo momento. Então ele já sabia, a partir de quando o pregoeiro terminou, ele já sabia quem era o primeiro, quem era o segundo, o terceiro. Nos próximos dias já se fazia adjudicação, que é esse movimento que tu falou que vai para o prefeito, é a uhum, adjudicação, porque então, como que é feito? O pregoeiro, quando ele termina o pregão, ele faz um documento que se chama o ato declaratório de classificação, e ele diz, ó, senhor prefeito, nesse pregão ficou em primeiro lugar o fulano, em segundo a empresa X, em terceiro a empresa Z, tá? E manda para o prefeito. Aí o prefeito olha, vê se está tudo ok, ele faz o que a gente chama de homologar, ele homologa isso, e ele já faz um documento que tu deve ver muito lá, passar pela PGM, que se chama adjudicação do objeto da licitação. aham, Então, uhum. é claro que isso antes passa, isso não vai direto para o prefeito, né? A gente sabe que isso tem um trâmite na PGM, então isso vai passar lá, não sei se é o Adolfo, Adamir, quem que é lá, que é o de É, o licitações, Adolfo. vai Aham. passar por ele vai olhar, ele tem responsabilidade nesse Paranauê também, porque um parecer mal feito depois pode implicar o prefeito, pode implicar também o parecerista. Então passa pela PGM, a PGM aconselha o prefeito a homologar ou não homologar, ele adjudica. Quando ele adjudica, ele está dizendo assim para o vencedor, ó, cara, nós vamos contratar contigo, tá? Já está certo. E aí chama ele para fazer a assinatura do contrato, né? Ele já começa a fazer a prestação do serviço, já começa a receber. Uhum. Isso na concorrência levava muito mais tempo, né? Na concorrência tinha elementos formais, tinha que publicar aqui e ali. E não, o que a gente tem hoje no pregão, né? Isso vai para o portal de transparência, está colocado ali e não tinha maiores formalidades. Como que vai ser a partir de agora? Ninguém sabe. Porque assim, até ali vou te pedir o seguinte: a primeira modalidade licitatória que bater na PGM pela 1433, guarda Uhum. isso ali como um marco, tá? Foi a primeira que Tá. entrou aqui que eu vi para a gente saber quando que isso vai começar. Porque olha só, esses dias estava conversando, a gente fez um tipo um evento, né, da, da FAMURS ali para os municípios, eram os municípios mais pequenos da região aqui da Ampla, e eles, sobre a nova lei, né, e tal, eles têm muitas Uhum. dúvidas, e, e eles, assim, claramente, todos os municípios deixam claro, a gente até o último momento vai fazer pregão, porque a gente não sabe ainda a segurança jurídica para fazer, né, na nova lei. Só que o pregão, ele veio para dentro da nova lei. Então, e era isso que eu tentava explicar para eles. Vocês não precisam ter medo da nova lei, porque ela não vai mudar nada do que vocês já vêm fazendo na modalidade pregão. A única diferença
é que ela determina a revogação da 10.520 e joga tudo que estava na 10.520 para dentro dela. Então não tem diferença nenhuma do que vai acontecer. Vocês só vão mudar o fundamento legal, né, da 10.520 para 14.133. E aí eles ficam assim, pô, mas será que é isso mesmo? Não vão ter que fazer mais nada? Como é que vão ficar as dispensas? Como é que vão ficar as inexigibilidades? Bom, tudo vai ficar muito perto do que a 866 trazia em termos de dispensa e de inexigibilidade. Por quê? Porque o que de fato, assim, ó, se a gente parar para olhar, fizer uma visão macro colocando de um lado assim, a 8666 e a 14133, o que a gente vê de diferença? Principalmente, assim, que salta aos olhos. Tem alguma diferença específica de modalidades? O diálogo competitivo, tá? Que a gente precisa ver como vai ser. Nós precisamos ver como que... porque tem um detalhe bem importante, né, gurias? Que é o seguinte, a gente tem a nova lei de licitações, mas a gente não tem o decreto ainda. A gente não tem o decreto regulamentador. Então, por exemplo, como que o diálogo competitivo vai ser operacionalizado? Não sabemos. Como que a dispensa por calamidade pública, por decreto de emergência, vai ser comprovado? A gente não sabe ainda. Tudo isso quem que vai ter que me dizer? O decreto regulamentador. Tá? Então, se a gente olhar de forma macro, assim, olhando de cima para 8666 e para 14133, o que a gente vai observar? Em nível de estrutura, muda uma modalidade, né? Entra o diálogo competitivo, sai a tomada de preços, sai o convite. O pregão vem para dentro, da Lei Geral de Licitações, que passa a ser a 1433, mas a gente ainda vai conviver com dificuldades de saber, dentro da administração, principalmente federal, o que tu aplica onde. No município, ali na PGM, o que vocês fazem não muda grande coisa. Por quê? Porque todas as situações vão permanecer muito perto do que são feitas hoje, só com mudança de fundamento legal. Tá? É claro que uma ou outra situação específica a gente vai ter que olhar e estudar um pouco mais, que é o diálogo competitivo, para ver. Porque imagina, qual que é a premissa do diálogo competitivo? Imagina que tu tem uma obra aí de cunho científico ou mesmo uma obra de engenharia, mas que o município já pode conversar antes com possíveis interessados em fazer essa obra e ir definindo com eles critérios para a licitação. Basicamente, isso é o diálogo competitivo. Então, imagina que a gente queira aqui em Passo Fundo licitar ou construir, enfim, um museu, mas não precisa ser, pode ser também uma obra de infraestrutura, uma rodovia, uma, uma rua, uma transversal, alguma coisa assim que seja uma obra que envolva alguma complexidade técnica, e o município já vem conversando com construtoras, já vem conversando com empresas de engenharia sobre como fazer, como seria mais barato, como seria mais útil, como se ganharia mais tempo. Isso é o diálogo competitivo. Né? É uma coisa que é uma modalidade licitatória que não tem muita formalidade, que ela está muito perto do consenso, e que então permite que o município vá conversando com os possíveis interessados e já criando critérios, estratégias, definindo preços e se faz um instrumento convocatório depois alinhando esse acerto feito e se faz a partir disso que se chama um termo, né? Um termo de que o diálogo competitivo, se a gente olhar para a diretiva da União Europeia e como é utilizado na França, se faz um termo de referência, esse termo de referência vira como se fosse o edital do diálogo competitivo e tudo gira por ali. Isso que a gente vai ter, isso é uma coisa nova. O decreto vai ter que dizer como vai ser feito, que tipo de situações têm que ser observadas. Provavelmente estados e municípios vão poder fazer as suas leis de diálogo competitivo
Então, Passo Fundo vai ter aí a lei 15.000 e alguma coisa que regulamenta o diálogo, a modalidade de diálogo competitivo nas licitações municipais. Essa é a estrutura que a lei permite, porque aqui a gente tem e esse é um baita pega-ratão de prova de concurso para licitação, né? Que ela aparece quando você diz assim, quem tem a competência para legislar sobre licitações? Ah, é a União. Não, ela é concorrente. A União tem competência, ela tem atribuição exclusiva para normas gerais sobre licitações. Então, para fazer a 8666, para fazer a 14133. Mas estados e municípios também podem legislar sobre licitações. Por exemplo, desde 2001 está na 8666 mais um objetivo da licitação, que é o do desenvolvimento nacional sustentável, né? Então, nós sempre olhávamos para a 8666, ela tinha dois objetivos, obter a proposta mais vantajosa e concretizar o princípio da eficiência. A partir de 2001 entrou esse também lá, concretizar o desenvolvimento nacional sustentável. O que é isso? O que é essa troca? Passo Fundo tem a sua lei aqui dizendo o que é. Percebe? Então, estados e municípios também podem legislar sobre licitações, também vão poder legislar sobre o diálogo competitivo, dentro, lógico, das premissas gerais colocadas pela 1433, pelo decreto que vai vir, e especifica, então, as situações locais para incidência desse tipo licitatório. Muito tranquilo. Essa é a principal dificuldade nessas novidades. No restante, tudo fica muito próximo da 8666, tudo fica muito próximo do pregão, como estava sendo feito, né? Então, imagina assim uma situação em que, vamos pensar, acabou a vigência da 8666, então a vigência 1433 de forma exclusiva, né? Vocês sabem que elas estão ali num limbo de vigências duas, né? Vocês sabem como isso está funcionando? Ou não chegaram a ver isso ainda, por exemplo, de quando a gente está assim, ó. Durante o período de 2 anos, a contar da publicação oficial da nova lei, as disposições da 1433, que é 8 de abril, né? A partir de 2 anos, as disposições da lei nova, da 1433, elas coexistem com as antigas da 8666, do pregão e do RDC. Tá? Exceto quanto às disposições penais da 8666, que foram revogadas de imediato. Tá? Depois do decurso de 2 anos, a 8666, a 10520 e a 12462, que é o RDC, deixam de ter vigência. Então, até abril de 2023, a gente tem tudo vigendo junto. A 14.133, a 8666, a lei do pregão, a 10.520 e a lei do RDC, a 12.462. A partir de abril de 2023, se revogam automaticamente a 8666, a 10.520, a 12.462 e fica só a 14.133. É dose para elefante, né? Tu conseguir concatenar todas essas coisas. E olha que interessante, porque tu não aplica 14.133 ou 866 para tudo. Porque tem as estatais, por exemplo, que estão na 13.303, que não aplica 8666, não aplica 14.133 para elas. Então, esse é o nível de confusão mental que a gente tem no tema das licitações até abril de 2023. Tá? E aí vocês vão perguntar assim, tá, mas por que o legislador definiu essa vigência de 2 anos conjunta? Se é só para criar problema. Na visão do legislador, ele resolveu um problema, ele não criou. Porque ele está dizendo assim, vocês têm 2 anos para entender disso aqui novo e começar a aplicar. Até lá, vocês podem usar o que vocês estão usando hoje. O problema é que os gestores não interpretam assim. Né? Os gestores interpretam como? Eles interpretam como vamos fazer 866 até que dá, depois a gente vai aprender. Né? E aí já é tarde, né? Porque não é assim tão simples, né?
Como é que... Bom, Aline, tu tá lá dentro, tu sabe como é que rola, mas não sei se a Abigail tem essa expertise da administração, acho que a Abigail estagia em escritório. Como que acontece, como que isso roda dentro de uma prefeitura? Você tem a comissão de licitações, que é designada pelo prefeito. Essa comissão de licitações, ela tem servidores de carreira ali, pode ter também servidores de cargo de comissão, mas o presidente tem que ser um servidor de carreira. Geralmente é o pessoal do controle interno, né, assim que topa essa empreitada de ser comissão de licitações. E a comissão de licitações é quem tem a incumbência, então, de preparar o procedimento licitatório, é onde o processo licitatório começa, nasce, né? Mas antes disso, há toda uma preparação. Há uma preparação do que a gente chama de um procedimento administrativo que é aberto, porque o município percebe a necessidade de uma compra, de uma obra, e então ele vai abrir esse procedimento licitatório. Né? Quem que percebe essas coisas? Essa comissão de licitação? Não, são as secretarias. Então tem lá, vamos pegar aqui, Secretaria da Saúde. Ah, a Secretaria da Saúde, ela tem uma demanda que ela precisa alocar um prédio aqui no centro, porque fechou o postão ali da frente do Conceição. Né? De noite para o dia o Estado disse, ó, quero o prédio de volta. Se dane, ache em algum lugar. E município e Estado compartilhavam aquele prédio, né? O Estado emprestava lá, tinha um convênio para que o município usasse ali também. E do dia para a noite ele disse, ó, vaza, que eu aqui vou aproveitar toda a estrutura. Então, do dia para a noite, a Secretaria da Saúde chega com uma demanda que é o seguinte, eu preciso locar um imóvel no centro para ser o posto central. Tá? Aí criou a demanda, essa demanda de uma aquisição, de uma compra, que é o quê? De um aluguel. A gente precisa alocar um prédio ali no centro. Né? Não dá tempo de construir, né? O município não é imobiliária, que tem terreno, então ele, a menos que ele desaproprie alguma área ali e construa, que leva também um tempão pra caramba, né? Desapropriação é outro baita pepino, mas ele vai alugar um imóvel. Tá? A locação tem que ser licitada. Então abre-se uma demanda para a comissão de licitações para que seja licitado um imóvel. Pá, 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 pá. Dá para fazer por dispensa isso aqui também. Né? Por quê? Porque é uma situação emergencial. Lá no 2410 da 8666 é prevista situações de locação de um imóvel que tenha que ser num lugar específico. Né? É bem o caso, porque eu preciso que seja no centro, que é o posto do centro. Então, ele não pode ser na Petrópolis, porque tem que ser no centro. Né? Então aí justifica você... Ah, tem o fulano que tem um imóvel para alugar. Então justifica que eu contrate diretamente com ele, se estiver dentro do valor de mercado, sem fazer uma licitação. Está lá no 2410 do 8666. Então isso nasce com as demandas das secretarias. As secretarias têm as demandas. Pega, por exemplo, a Secretaria de Obras, né, que tem a demanda de asfaltar 5 quadras, 10 quadras ali da rua Minas Gerais. Ali. A demanda que vai gerar um procedimento licitatório, que vai gerar um movimento da comissão de licitações para fazer a licitação. O grande desafio que eu vejo de entrar em vigência as duas leis ao mesmo tempo é o desafio da educação continuada. Eu sempre bato muito nisso porque é difícil o servidor público ter educação continuada. Então, você não vai conseguir, por exemplo, que os municípios, principalmente, conheçam a Lei 14.133 e façam como deve ser feito nela, sem capacitação dos servidores. Porque algumas coisas mudam procedimentos. Né? Então, por exemplo, assim, as condições de inexigibilidade de dispensa de licitação que estavam no 24 e 25 da 8666, que estão agora no 74 e 75 da 1433, são muito parecidas, mas a forma de justificar e a forma de motivar o ato administrativo dispensa de licitação mudou. Então, é isso que o gestor tem que ter cuidado, porque, em última análise, é ele que está implicado, né? É ele que está implicado. Então, por exemplo, assim, quando
toda vez que o procedimento sai da comissão de licitações pronto, vou imaginar uma licitação que foi feita pela 8666, então pega essa obra aí da Avenida Brasil, tá? Que custou aí 22 milhões de reais para o município, e pensa o seguinte, bom, quando começou a concorrência, tudo certinho, classificou, aí a comissão de licitações manda assim para o prefeito, aí isso ficou em primeiro, segundo, terceiro, quarto, faz aquele documento que se chama ato declaratório do resultado da licitação. O prefeito pega aquilo, olha, vê o parecer da PGM que veio junto, ele analisa, a PGM diz para ele, tá tudo certinho. Então, ele homologa o resultado da licitação e adjudica para o vencedor. O próximo passo é chamar o cara para assinar o contrato. Tá? Isso muda um pouco na 1433, porque não tem tanta formalidade. Só que aí está um grande risco. É um grande risco para o início da vigência da 1433, que é o seguinte. Ela é menos formal. Mas a motivação do ato administrativo, isso não muda. Entende? Ela é menos formal para algumas premissas. Mas a motivação do ato administrativo é um requisito constitucional e que não tem a ver só com licitações. Então, eu preciso motivar o ato administrativo de desapropriação, eu preciso motivar um ato administrativo de punição do servidor público no PAD, eu preciso motivar o ato administrativo de, por exemplo, de poder de polícia ordenador, né? Direito administrativo ordenador de poder de polícia, por exemplo, agora. Nós vamos fechar lá, a guarda de trânsito pegou aí uma aglomeração lá no bar tal. A gente vai fechar o bar tal, porque ele descumpriu, né, com o decreto e tal. Eu preciso motivar esse ato administrativo. Então a motivação do ato administrativo ela não vale só para a licitação. Ela vale para todos, absolutamente todo ato administrativo precisa ser motivado. Não é todo ato administrativo que é vinculado, mas todo ato administrativo precisa ser motivado. Então, por exemplo, assim, você pega aí quando você vai motivar dispensa ou inexigibilidade, tá? Então você pega imagina um município pequeno, do tipo, vamos pegar aqui, município de Casca, aqui perto, ele recebeu 2 ambulâncias do SAMU, um convênio com o governo federal, e ele tem que operacionalizar agora o SAMU no município. Só que é um município pequeno, ele não é um município como Passo Fundo, que tem enfermeiros concursados, que tem médicos, paramédicos concursados. Não, ele é um município pequeno, tem a estrutura da Secretaria de Saúde mínima. Então, como é que ele vai operacionalizar o SAMU? Vai fazer um concurso para contratar 8 paramédicos e enfermeiros? Não, porque ele não tem recurso para fazer isso. Não tem o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde mensal, não cobre isso. Então, o que ele tem que fazer? Ele licita esse serviço. Tem um hospital no município. O hospital tem médico, tem enfermeiro, motorista da ambulância. Então o município faz assim, ele contrata esse serviço com o hospital. Ele dá a ambulância e ele contrata o motorista, o socorrista, o paramédico, o enfermeiro do hospital. Então a ambulância fica no hospital, 24 horas por dia, o SAMU aciona o hospital e o hospital faz o atendimento. E o município paga X por mês para o hospital, em troca disso. Eu preciso licitar isso? Não. Por quê? Porque só tem um hospital no município. E é um serviço técnico, então eu posso fazer por inexigibilidade. Eu não tenho competição, é fornecedor único. O objeto é singular. 25 da 8666, inexigibilidade, agora o 75 da 1433.
Mas esse ato administrativo que você vai dizer a dispensa, por que você está dispensando? Você vai dizer que você só tem um hospital no município, que você não tem condições de concursar 8 médicos, 4 enfermeiros, muito mais, né? 16 enfermeiros, porque então tu tem que fazer revezamento 12 por 36, que é a jornada deles. É impossível o município fazer isso e jogar esses servidores concursados para dentro do regime de servidores públicos, porque ele não ia ter orçamento nem para pagar salário no mês. Então, ele faz a contratação do SAMU via hospital, faz por inexigibilidade de licitação, mas ele precisa explicar tudo isso. É como se a dispensa e inexigibilidade, eu sempre brinco, é como você tem que fazer um nível de detalhamento da motivação do ato administrativo de dispensa ou inexigibilidade como se tu tivesse que explicar para alguém minimamente o que tem que acontecer. Né? Então você tem que explicar por que é o fornecedor único, por que o objeto é singular, por que você não está licitando e está optando por contratar de alguém determinado, identificado, sem concorrência de valor. É porque eu não tenho concorrência de valor. Então pega o município de Casca, eu posso contratar o SAMU de Marau? Não, porque até chegar em Casca, ou ele vai botar um posto avançado lá, vai cobrar muito mais, vai custar muito mais caro do que você contratar do hospital local que vai fazer isso. Tudo isso tem que fazer parte da motivação do ato administrativo. Então, quando a gente olha para 8666, para 14133 e diz assim, olha, 14133 é bem menos formal. Mas vocês acham que o parecer que a PGM vai ter que fazer lá é menos formal? Não é. Pelo contrário, quando diminui o nível de formalidade que a legislação quer, aumenta a exigência da motivação do ato administrativo. Então todo mundo vai saber lá na PGM agora que tem que fazer um parecer ainda mais qualificado e ainda mais detalhado. Por quê? Porque se a lei abre mais, o controle externo vai fechar mais, que é o Tribunal de Contas. É um movimento cíclico esse, de controle, né? Então, se a legislação abre mais, o Tribunal de Contas fecha. E aí, né, aí tu tem que conseguir fazer tudo certinho, direitinho, para deixar tudo amarrado, né? Porque pega uma devassa do Tribunal de Contas do Estado nas licitações de município, ninguém quer, né? Ninguém quer. É absolutamente... É mais ou menos como quando a CGU desce nos municípios para fazer auditoria. Né? A CGU é um controle interno da administração federal. Então tem um recurso lá, por exemplo, que veio fundo a fundo para o município de Passo Fundo contratar ou comprar, melhorar as instalações do hospital municipal, tá? Aí, de tempo em tempo, a CGU pergunta como é que está esse recurso, onde é que está, já foi empregado, manda um relatório. E o município atrasa o relatório e tal, não consegue cumprir com a prestação de contas. Então, a CGU diz o seguinte, então a gente vai auditar agora Passo Fundo para ver como está esse contrato aqui, esse repasse fundo a fundo. Ok, a CGU não vem só para ver esse contrato, ela vem e ela varre todos os contratos, todos os recursos federais que Passo Fundo recebeu. É o que a gente chama de devassa. Eles escolhem o município, eles vêm e fazem uma devassa. Não fica pedra sobre pedra. Sai dali, cada relatório desses da CGU que a gente vê, e vocês podem encontrar isso no site da CGU, no portal de transparência da CGU, sorteios, eles chamam de sorteios de controle de municípios. Então, tem uma rodada, porque eles não há servidor suficiente para auditar município por município, então eles sorteiam, por exemplo, no Rio Grande do Sul, 15 municípios que vão sofrer auditoria da CGU, estão perdidos. Torce para não cair porque estão perdidos. Desses relatórios da CGU, saem no mínimo ali umas 5 implicações de improbidade administrativa para o prefeito, respectivamente para cada secretário, não fica pedra sobre pedra daquilo ali. Né? E aí isso vai dar ensejo depois ao quê? Vai dar ensejo depois a uma ação de improbidade, uma ação de ressarcimento, né? E por aí vai. Então, vocês notam o nível que a gente tem de controle interno e externo,
e o nível de, portanto, que tem que atender essa motivação de ato administrativo. Por quê? Porque o ato administrativo mal motivado é um ato administrativo que está aberto a todo tipo de discricionariedade pelo prefeito, pelo secretário, e é um ato administrativo que vai ensejar a responsabilização depois. Então, a 1433 é mais permissiva, dá mais abertura? Dá. Isso é bom? Isso é bom. Por um outro lado, ela aumenta a exigência dos atos de motivação, né? Aumenta a exigência de motivação dos atos administrativos, e isso, né, faz com que, então, o PGM e municípios pequenos, né, não existe PGM, então vai ter lá um assessor ou um procurador de município indicado, né, um cargo em comissão, geralmente em municípios pequenos é um cargo em comissão. Esse cara vai estar implicado, o prefeito vai estar implicado, o secretário da pasta às vezes. Então, sempre é preciso olhar para a motivação. Então, é, um, é uma falácia a gente acreditar assim, é uma meia-verdade você dizer que, opa, tem menos formalidade na 1433. A lei dá mais espaço, pega o diálogo competitivo, por exemplo, para uma negociação. O diálogo competitivo, como ele foi pensado pelo legislador da 1433, ele foi pensado para ser o seguinte: o município quer fazer uma obra importante, então vamos pensar aqui em Passo Fundo, vamos pensar o que a gente podia fazer de uma obra bem importante. Pensa assim, o centro administrativo ali é caótico, né? Tanto que a Aline está dizendo que está levantando o piso lá. Ele já deu conta de... Mas hoje ele já não dá mais conta de agrupar todas as secretarias, ele já não dá mais conta de eficiência também, né? Já existem inúmeras propostas para a construção de um novo centro administrativo, né? Porque vocês podem perceber, tem secretarias espalhadas por vários pontos da cidade, né? No quartel tem umas quantas, aí tem aqui no centro, em outros lugares, entendeu? Então imagine que o município quer construir um novo centro administrativo municipal, tá? Ali mesmo, onde está, ou então comprando uma outra área, ou desapropriando uma outra área. Todo esse movimento envolvendo a compra do terreno, envolvendo quem vai construir, então, a engenharia, da onde vai sair os recursos, tudo isso pode fazer parte do diálogo competitivo. Então, o município começa a conversar com a iniciativa privada. O diálogo competitivo, assim, para a gente entender ele está muito perto de uma PPP, de uma parceria público-privada. Muito, muito perto. Tanto que o diálogo competitivo ele admite até, por exemplo, que o município receba um imóvel de uma entidade privada com contrapartida. Então, por exemplo, imagina assim, acerta que o imóvel, por exemplo, lá no distrito industrial, ou mais perto, enfim, do centro, para fazer o centro administrativo, vem para o município vai pagar X, essa empresa também vai contribuir um pouco com a construção do centro administrativo, percebe? É uma negociação. Então, isso vem para dentro. Como que eu vou fazer isso? A gente não sabe ainda. Que formalidade tem que ter? Que nível de detalhamento do objeto tem que ter? Tem que ter termo de referência? Não tem. Tem que ter... como que eu vou detalhar isso dentro do termo? A gente não sabe nada ainda. Então, olhar para a 1433 e dizer que ela é menos formal, que ela é mais competitiva, que ela é mais aberta, ok, isso é chover no molhado. O grande problema é a gente tentar olhar para ela, porque se aumenta o nível de discricionariedade, proporcionalmente aumenta a necessidade de motivação dos atos. Então, é uma coisa que vai bater na trave no começo, porque a tendência sempre é começar uma interpretação de uma lei nova
partindo da interpretação da lei velha, né? Então, quando a gente fala assim, está saindo do 8666, está indo para 14.133, a gente deveria zerar a interpretação, porque ela não tem a mesma lógica. A 14.133 tem uma lógica do direito administrativo moderno, de uma administração pública moderna, digital, né? Que não era a lógica da 8666. Então agora a gente tem que olhar para essas coisas. Então, o primeiro passo, e aí um primeiro passo para que os municípios consigam, não só os municípios, também os estados e a União, para que eles consigam mergulhar na lei nova, é você, e essa é uma grande tendência também do direito administrativo agora, pós-pandemia, é a tendência da virtualização da administração pública. Então, de uma administração pública de fato digital. Colocar em prática o tal do EGOV, né? Porque ainda há muito papel, ainda há muita necessidade de presencialidade na administração. Claro que a pandemia provocou acelerou um pouco esse processo. Então, por exemplo, assim, quando começou a pandemia e os servidores tiveram que ir para home office, muitas secretarias não tinham nada digitalizado. Absolutamente nada. Todo o procedimento era presencial, era de papel, precisava de assinatura física. Né? E aí, muitos municípios precisaram fazer o quê? Do dia para a noite correr para digitalizar isso, para que os seus servidores pudessem ir trabalhar de casa, porque senão não tinha como. Ou parava tudo, eles iam para casa e o serviço parava, ou então você conseguia regulamentar um home office, mas como é que o sujeito ia fazer o trabalho dele? Ok, beleza, eu fiz aqui a portaria, como é que eu assino? Ah, eu fiz aqui tá pronto o edital da licitação, como é que eu tramito ele agora aqui, eletronicamente, né? Então, o primeiro passo para a administração, assim, para a gente concretizar essa nova administração é isso, né? É os municípios conseguirem ter incentivo para incrementar a administração pública digital. Muita coisa anda na administração pública digital, outras param, mas quanto mais a gestão pública aproxima disso, mais cresce a possibilidade de termos eficiência, né, do serviço público, canais de comunicação, controle social, né? E tudo isso concretiza o que está lá na Constituição do interesse público, concretiza o que está lá na Constituição de uma administração pública eficiente, né? Então, por exemplo, eu posso hoje denunciar aglomeração pelo WhatsApp para a Guarda Municipal, ela vai bater lá. Beleza, mas e a Guarda Municipal, ela consegue lavrar o auto de infração eletrônico pelo celular? Não, ela tem que ter um bloco de papel. Então, essas coisas aqui precisam... todos os processos precisam ser digitalizados, todos os processos precisam ter maior eficiência, né? Então, claro, ó, uma parte é uma parte digital, super tecnológica, eu consigo... o município consegue controlar algumas coisas assim também, mas outras ainda dependem de muito papel, ainda dependem de instalação física. Então, há um contraste entre a 1433, do que ela quer de teleologia, de espírito da lei, e principalmente do que os municípios vivem. Porque uma coisa é você falar em EGOV, é você falar em administração pública digital na administração federal, que tem recursos, que consegue direcionar esses recursos, que consegue, enfim, é a fonte dos recursos na maioria das vezes. Mas outra coisa é você falar em digitalização e em EGOV em municípios pequenos, que às vezes não conseguem nem ter estrutura administrativa completa ainda desde que foram criados. Então, esses são os desafios da entrada em vigência da 1433. Ela tem um espírito moderno, ela tem um espírito de governança, de risco, de gestão de riscos. A gente vai ouvir falar muito de gestão de riscos, né, na nova lei, porque gestão de risco é o quê? É você conseguir prever, num caráter pré-violatório, possíveis situações de infringência da lei.
É como se fosse um compliance da iniciativa privada, mas dentro da administração pública. Então você olha para a gestão de risco e você vê assim, qual é o nível estatístico mesmo de risco desse contrato de terceirização da ruim. Vocês estão vendo agora o que está acontecendo lá em Porto Alegre com o lixo. Né? Uma terceirização mal feita, um contrato administrativo que está sendo mal conduzido, porque a empresa reclama que o município não paga em dia, o município diz que pode reter pagamento porque ela não está prestando serviço da forma correta. Ou aqui em Passo Fundo, há um tempo atrás, teve um outro grande problema com terceirização, que foi o problema da terceirização, eu não me lembro o nome da empresa agora, mas dos vigilantes, do serviço de cooperagem, vigilância. Tinha um Job, não sei se era a empresa Job, acho que era Job, que não pagou os funcionários, ficou a ver navios, recebeu da administração, não pagou os funcionários, e aí a administração, quando terceiriza, tem uma responsabilidade subsidiária, né? O enunciado 331 do TST vai dizer exatamente isso, que se a administração não fiscalizou o contrato a ponto de saber que a empresa não vinha pagando os funcionários e nada fez, ela agora vai responder subsidiariamente nas obrigações trabalhistas desses funcionários, que para elas, para a administração não tinha vínculo nenhum, era terceirizado. Mas agora, como não fiscalizou o contrato de terceirização, vai fazer o quê? Vai pagar as verbas trabalhistas dessas pessoas. Né? Responsabilidade subsidiária da administração por verbas trabalhistas, enunciado 331 do TST. Então, tudo isso é gestão de risco, né? Mas isso está na lei nova, professor? Está na lei nova. Mas gestão de risco já não é só na 1433, né? Ela está na administração como um todo, tendo que fazer gestão de risco de todas as áreas. Então, esse contraste que a gente tem do que existe, do que a lei quer, ele é uma coisa que não é fácil de ser superada. Então, a administração ela vai olhar para a nova lei como dizendo assim, poxa, que bacana, né? A gente tem uma nova lei de licitações, agora ficou mais fácil de fazer, os passos vão ficar mais leves, acho que a gente vai conseguir fazer mais rápido. Mas será que tem os elementos para isso? E a gente tem um grave problema no Brasil, que nós somos uma federação a partir da desagregação de um Estado unitário. A gente não se construiu como federação a partir da união. Né? A gente não, a República Federativa do Brasil, ela não é uma federação por união de unidades autônomas que se uniram no interesse único. Como pega aí, por exemplo, os Estados Unidos. Né? Desde a sua formação, das 13 colônias, ela é uma federação por agregação. Então, elas se juntam para formar um Estado unitário. E aí, o que elas fazem? Elas fazem essa junção, mas elas mantêm as autonomias estaduais para legislar, para punir. Por isso que um Estado americano tem pena de morte e outro não tem. Né? Para fazer as suas leis processuais. Por isso que cada unidade federativa nos Estados Unidos podem ter leis diferentes. Uma coisa pode ser crime de um jeito num lugar, a outra no outro. E no Brasil aconteceu diferente. A nossa federação ela é por desagregação de um Estado unitário. Então a gente tinha um Estado unitário, plenipotente, poderoso, que se desagregou. E aí veio a nossa federação. Só que percebe, né? Vocês notam que a gente age ainda como Estado unitário. Essa é a grande dificuldade. Então, o que é agir ainda como grande Estado unitário? É centralizar todas as receitas na União. Todas as receitas tributárias ficam na União e depois são distribuídas a partir de legislações específicas. Né? Se a gente pegar aí, a imensa maioria do bolo tributário vai para a União e depois volta para os estados na forma de mecanismos de repartição. Né? Então a gente age como Estado unitário. E aí o que eu estou dizendo? Quando eu tenho uma lei como a 1433, que é moderna, que vai trazer modernização, que vai permitir processos licitatórios mais ágeis, rápidos, digitais, inclusive com a participação da iniciativa privada, no caso
né, do diálogo competitivo, beleza, isso vale para a União, isso vale para o Estado, que tem recursos, isso vale para o município de Passo Fundo, que é estruturado, tem sua receita, orçamento. Mas como é que eu vou fazer isso no município de Santo Antônio do Palma? Né? Em Santo Antônio das Missões? Como é que eu vou fazer isso em Sirico? Será que eu tenho isso, condições de fazer? Então esse é um grande problema, né? De todo tipo de legislação que moderniza, mas olha para o Estado unitário. E aí a gente tem município, a gente tem uma distribuição federativa muito rica, porque se a gente for olhar, se vocês meninas forem olhar, antes da Constituição de 88, o município não era ente federativo autônomo, tá? O município surge como ente federativo autônomo na Constituição de 88, que ele não era. A organização do Estado, né, vocês podem perguntar isso para a Tássia quando encontrarem ela, a organização do Estado na Constituição de 67 e 69 era Estados e União, e distritos federais, e territórios. Não levava em conta os municípios. O município passou a ser entidade federativa autônoma com a Constituição de 88. Então, olha o pouquíssimo tempo que a gente tem dessa estrutura administrativa tão importante, porque tudo vem bater no município, todos os serviços vão ser prestados pelo município, serviços públicos. No entanto, o recurso não fica aqui. No entanto, a repartição de receita, ela tenta ser equânime, mas ela esbarra em mecanismos de freios e contrapesos. Então, olha um exemplo, assim, ó. Os municípios precisam ser digitais, precisamos ter administração pública digital nos municípios, papapá. E aí, olha que interessante. A partir de 2012, obrigatoriamente os municípios têm que ter portal de transparência. Tá? Aí os municípios não vinham conseguindo fazer isso. Aí o que a União faz? Ela decreta isso a forceps. Ela diz assim, ela muda a lei de repartição dos recursos dos municípios e diz assim, quem não tiver portal de transparência não recebe mais recurso público federal. Aí é por isso que a gente tem todo tipo de portal de transparência feito a facão. Por exemplo, tu pega um município pequeno que tu não consegue achar lá nada. Tu não consegue achar quanto ganha um servidor, tu não consegue achar quanto ganha o prefeito, tu não consegue achar as licitações, tu não consegue achar as dispensas, as inexigibilidades, nada disso. Por quê? Porque o portal de transparência foi feito para poder receber recurso federal, então é uma página que está ali, mas ela não informa nada, ela não transparece nada. Então, isso é um grande problema que afeta a nossa estrutura de república federativa. A lei geral de licitações, nova, é muito boa, é moderna, é prática, traz elementos que vão facilitar a vida do gestor e que vão melhorar, certamente vão melhorar a prestação do serviço público. O problema, no entanto, é que eu não tenho a estrutura administrativa que comporta esse tipo de situação nos municípios. E aí isso complica bastante. Só voltando na questão das modalidades licitatórias, tá, gente? Então, se a gente imaginar que a 8666 tinha concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão, e que a 1433 tira a tomada de preço e o convite e lida com concorrência, diálogo competitivo, concurso, leilão e pregão. Tá? Aí já melhora um monte, por quê? Porque você vai conseguir olhar para a nova lei fazendo o seguinte. Bom, então a gente vai fazer pregão agora, vamos continuar fazendo os pregões, só vai mudar o fundamento legal, não é mais 10.520, é 1433, porque ele vem para dentro da 1433, beleza. Isso melhora muito. E essa condição que a 1433 traz para que essas modalidades licitatórias que estavam perdidas, elas voltem, né? Por exemplo, eu tinha... e aqui tem uma coisa muito engraçada, né?
Não sei se vocês percebem, mas é interessante que agora, no período da pandemia, depois da entrada em vigência da Lei 13.979/20, que é a nossa Lei de Estado de Necessidade Administrativo, ficou determinado na 13.979 que você pensa assim, né? Bom, se eu estou num período pandêmico, eu vou afastar a incidência da legislação ordinária e vou criar um regime especial para esse período. O normal seria o quê? Que você afasta a 8666 e coloca no lugar dela a lei do pregão. Mais simples, mais rápido, mais ágil. E aí o que o legislador faz? Ele puxa, ressuscita a 12.462, que é a do RDC, do Regime Diferenciado de Contratação, que vigeu para a Copa do Mundo de 2014, para a Olimpíada de 2016 e que depois ficou vigente para algumas compras da administração federal. Tá? E aí, ao invés de buscar de forma subsidiária a legislação do pregão, foi buscado o RDC. O que explica isso? O que é esse momento que a gente está vivendo agora de março para cá, do ano passado? Ah, professor, é um horror. Sim. Mas o que dentro do direito administrativo, o que isso quer dizer? A gente estava numa vibe no direito administrativo antes da pandemia, então vamos falar até 2019, a gente estava numa vibe de um direito administrativo de abertura, a gente falava num direito administrativo global, a gente já falava em transadministrativismo, a gente falava de um novo interesse público, de uma administração pública de serviços digitais, de eficiência, Quando, de repente, lá na China, começa esse troço de ter um vírus, de ter potencial pandêmico, e isso começa a chegar, e chega. Aí, a administração tem que responder a isso. Então, o Decreto Legislativo 6 de 2020, que atendeu a mensagem presidencial número 93, que encaminhou para o Congresso o seguinte: vocês precisam decretar estado de emergência e calamidade pública nacional por conta da pandemia. O Congresso atende e faz isso, decreta. Aí, quando o Decreto Legislativo 6 ele entra em vigência, o que eu tenho? Eu tenho uma declaração internacional. Primeiro, a OMS já tinha, lá em 18 de março, uma declaração de emergência de saúde internacional. Agora, o Congresso Nacional decreta estado de emergência e calamidade pública em nível nacional. Isso abre as portas para o seguinte: a gente já tem, para um período de normalidade não pandêmico, nós já temos algumas legislações de especialidade. Por exemplo, olha lá o 24, inciso 5 da 8666. Vai dizer assim: em caso de emergência ou de calamidade pública, a administração pode contratar diretamente sem licitação. É uma hipótese de dispensa. E está baseada no quê? Está baseada numa declaração de emergência de calamidade pública, por enchente, por seca, por vendaval, por tornado, por pandemia. Então, eu já tenho algumas previsões legais no meu ordenamento comum para esse tipo de situação. Só que agora é uma situação completamente diferente. É uma declaração de emergência de saúde pública internacional, um decreto de emergência e calamidade pública de origem de natureza nacional. E aí a gente começa a viver no direito administrativo algo que há séculos não acontecia.
que é o chamado estado de necessidade administrativa. Tá? E o que é o estado de necessidade administrativa? É a necessidade de o poder público se fazer valer de leis, decretos, portarias, enfim, atos normativos de excepcionalidade. Porque vamos lá, no período da normalidade, sem pandemia, o município podia fechar todo o comércio? As escolas? Tudo? Todos os serviços públicos pararem, exceto os essenciais? Não. Por quê? Porque não tem justificativa. Então, quando a gente veio para a pandemia, quando a gente veio para essa emergência de saúde pública internacional, o decreto, né, legislativo número 6, o governo federal tem que fazer, porque a ele compete legislar sobre direito administrativo, ele tem que fazer essa lei geral de estado de necessidade administrativa. E ele faz. É a 13.979 de 2020. Essa lei é aquela lei que prevê, inclusive, a possibilidade de vacinação compulsória contra o coronavírus. Está ali no artigo 3º, se eu não estou enganado, é o inciso... desculpa aí. Mas fui dormir tarde ontem, e essa semana especificamente acho que não teve nenhum dia da semana que eu tenha ido dormir antes das 4 e pouco, de tanta coisa que tinha que fazer. E aí dá uma soneira, né? Ontem à noite eu tava brincando com os alunos à sexta de noite, porque eles ficam me pedindo sextou, 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 né? E aí eram umas 9h45, quase 10. Ô, professor, sextou, tu tá com uma cara de sono que tá louco. E tá aí dando aula ainda. Daí eu disse, bom, então vamos tocar mais 10 minutos, né? Mas chegou uma hora que era 10 e pouco, 10h10, 10h15. Eu disse, galera, não vou dormir, que não... Eu disse, professor, a gente só tava esperando o teu sextou pra ir dormir, né? Aí dá sono, né? E hoje de manhã eu acordei, não fiz café nem nada. E já vim da aula. E aí fico bocejando aqui, peço desculpa. Que eu não tenho o privilégio de poder fechar a câmera, né? Que nem vocês duas têm. Então, não sei se vocês estão bocejando, se estão dormindo, se estão deitados, o que vocês estão fazendo, mas eu não tenho esse privilégio, né? Eu tenho que ficar aqui com a câmera aberta, se eu tiver que bocejar, bocejo. Mas aí voltando para o estado de necessidade administrativa, gente. Olha que interessante, porque há muito tempo a gente não ouvia falar disso. E no Brasil, por exemplo, a gente nem tem doutrina. A gente nem tem doutrina falando muita coisa disso, sabe? Estado de necessidade administrativa. Se tu pegar, por exemplo, aqui o livro aqui que está aqui embaixo do computador até, ó, do Carvalho Filho, ó, esse livrão aqui, que já está desatualizado porque a edição dele é 2019, e você procurar aqui no índice remissivo dele, estado de necessidade administrativa, vocês querem apostar comigo que eu não vou encontrar? Quer ver? Eu tô catando aqui. Outro dia eu fiz isso, a gente estava na aula, eu fiz o exercício no livro da Di Pietro, não tinha nada. Quer ver? Eu vou catar aqui, estado de necessidade administrativa. Olha o que tem de estado. Estado de bem-estar, estado de direito, regulador, e já vai para estágio experimental. As obras nem traziam nada sobre isso, sobre estado de necessidade administrativa. Tá? Eu lembro lá do estado de necessidade do penal, né? Ou da responsabilidade civil, né? Mas estado de necessidade administrativa eu nunca vi. Que bicho é esse? E aí a gente começa a falar de pandemia, de vacinação compulsória, de uma lei que obriga todas as pessoas a usarem máscara, de possibilidade das empresas mudarem os contratos de trabalho para suspender os contratos de trabalho, possibilidade de municípios fecharem
seus estabelecimentos, determinar o fechamento. Teve município que fechou cidade, teve município que fez lockdown total. E aí começam a aparecer aquelas dicotomias. Pô, o Estado tem uma regra mais restritiva, o município pode fazer um decreto mais grave. Por exemplo, vamos imaginar assim, hoje, 12 de junho, Dia dos Namorados, se o município de Passo Fundo quisesse, ele poderia parar as aulas de novo? O que vocês acham? Tem o decreto, aquele novo, né, o 55856, ali que é de abril, da volta às aulas, né? Que revogou as bandeiras, papapá, papapá. Esse decreto, ele prevê que os municípios só podem parar as aulas depois de parar todas as outras atividades. Tá? Então, agora que deu uma subida de casos de novo, deu uma agravada de novo, não sei se vocês viram, mas o Estado disse assim, Passo Fundo, você tem que tomar medidas mais restritivas. Né? Porque é fácil dizer isso depois de atirar toda a responsabilidade para o município. Né? Ó, você tem que adotar coisas mais restritivas, subindo teus casos, tuas internações, não está adiantando o que tu está fazendo. Essa coisa de só de fechar as atividades de noite, então, assim, não está adiantando, você tem que mexer mais alguma coisa. Se o município quiser, ele pode parar as aulas? A PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, já disse que não, que os municípios não têm competência para determinar o fechamento de escolas, porque o decreto diz que não. Tá? Mas, será que o decreto está certo quando ele diz que não pode? Será que o decreto está certo? Será que está certo o Estado retirar do município essa possibilidade? Então, desde que esse decreto 55856 entrou em vigência, logo depois daquela confusão que deu ali, vocês duas vão lembrar, aquela confusão de liminar para cá, liminar para lá, fecha escola, abre, fecha, deu aquela briga, e o Poder Judiciário disse, então, definitivamente, em bandeira preta não dá para abrir as escolas. Né? Lembra que o governo perdeu 2 agravos em 2 dias. E aí tentou uma DPF no Supremo, também não levou. Então o que ele disse? Eu não posso. O que ele pensou? Se eu não posso com a regra das bandeiras, eu vou mudar a regra. Sou eu que faço a regra. É legal isso, né? La stat c'est moi. A lei sou eu. Então, ele disse assim, se eu não consigo jogar, vocês estão dizendo que eu não posso abrir bandeira preta, fui eu que fiz essa bagaça da bandeira preta, eu vou revogar essa merda e pronto. Aí agora eu faço a lei que eu quero, e foi isso que ele fez. Né? Então, mudou a lei, mudou a regra, agora, então, abre tudo de volta. E tá certo? Não estou dizendo que está certo do ponto de vista do direito administrativo, estou dizendo de como foi feito. Né? Só que, e aí não tem problema nenhum, o Estado pode mudar isso, né? Pô, ele pode mudar a forma como ele está se relacionando com a pandemia e tal, pode, sem problema nenhum. O problema está em o decreto prever que os municípios não possam fazer medidas mais restritivas do que o próprio decreto está dizendo. Porque qual é o defeito nisso? O defeito nisso é que, a despeito daquilo que eu disse antes, e que acho que vocês duas concordam comigo, que o nosso Estado, a nossa República Federativa, na verdade, não dá autonomia para os municípios, ela previu eles como ente federativo autônomo, mas a forma federativa nossa, por desagregação, faz com que a gente ainda viva num Estado unitário. Só que, se eu previ autonomia de estados e municípios, a gente fez uma coisa na Constituição Federal que se chama Pacto Federativo. E pelo Pacto Federativo, a União não pode tirar dos estados direitos e os estados não podem tirar dos municípios situações que são do controle do município. Então essa história de que os municípios não podem
decretar fechamento de escolas ou do comércio de novo, né? Porque o decreto estadual diz que não pode, isso é mentira, isso é errado. Mentira não, está lá no decreto, então mentira não é, mas é ilegal. Por quê? Porque pelo pacto federativo, a União faz regras gerais, o Estado suplementa e os municípios é que podem fazer as restrições mais severas. Por quê? Porque é ele que está vendo o que está acontecendo. Então é a Secretaria de Saúde daqui que está vendo os hospitais colapsarem, que está vendo o pessoal, né, a gente, não está numa situação tão difícil quanto estava ali em março, abril, mas os casos estão subindo de novo, né? Mas a esperança é que a vacinação acontecendo assim já em larga escala, a gente já consiga frear isso, mas sem maiores restrições. Mas enfim, imagina que aconteceu, tem acontecido em alguns municípios, né? E isso de agravar de novo e ter que decretar de novo aqui em Cachoeira do Sul, né? Decretou o fechamento das escolas de novo, tem feito lockdown nos fins de semana e tal. Por quê? Porque isso saiu do controle. Isso é possível. Isso é possível, porque isso é estado de necessidade administrativo. E no estado de necessidade administrativo, ele é tão grave. Por isso que eu disse para vocês, não acontecia pelo menos um século da gente falar de estado de necessidade administrativo. Né? O estado de necessidade administrativa ele é tão grave, mas tão grave, que na vigência dele, e como é que eu sei qual que é a vigência dele? A vigência dele é o decreto legislativo número 6 do ano passado, mais a 13979. Tá? Ah, professor, mas ela só vigia até 31 de dezembro. Sim. Aí, para esse ano, tem um novo decreto e uma nova lei de estado de necessidade. Tá? Mas, chegou 31 de dezembro, ia terminar a vigência da lei de estado de necessidade. E o governo não tinha feito outra. Então, o Supremo, provocado numa DPF, que a DPF, se eu não estou enganado, 6555, o ministro Fux diz o seguinte, olha, continua em vigência o artigo 3º, a terceiro J, o terceiro L. O resto da lei vai perder vigência. Mas esses artigos, que são o núcleo do combate à pandemia, ficam vigentes por tempo indeterminado. Ali dentro está vacinação, ali dentro está dispensa de licitação para compra de insumo, o cerne, o coração da lei de estado de necessidade administrativa. Então, enquanto isso estiver vigente, a gente tem um estado de necessidade administrativa. E o que é isso? Nesse tempo, de tão raro que ele é, e de tão difícil, os entes federativos, União, Distrito Federal, Estados, municípios, eles podem elaborar leis, decretos que, inclusive, contrariem a Constituição. Já imaginaram isso? É um período de tal excepcionalidade que a União pode legislar, inclusive contrariando a Constituição. Porque é um período excepcional, extraordinário. Extraordinário. Mas ela não pode tolher, retirar os espaços de decisão dos outros entes federativos nessa mesma disposição. Ou seja, estados e municípios também podem regulamentar, também podem ter as suas leis de estado de necessidade mais restritivas, inclusive, do que as estaduais e nacionais. Por quê? Por causa das especificidades locais. Então, a pandemia agravou em Passo Fundo. Passo Fundo pode, sim, decretar, o prefeito pode decretar uma lei mais restritiva, um decreto mais restritivo, que determine de novo o fechamento de escolas, fechamento de estabelecimentos, proibição de reuniões em locais públicos, proibição de cultos, de missas, proibição de... Pode. Tá? Não é o que está acontecendo agora a gente está num período de distensão, né, de abertura, mas havendo um novo agravamento, né, que a gente nunca sabe, isso muda tudo de uma semana para outra, pode haver um novo decreto restritivo. E isso não é errado, isso não é ilegal.
Ah, mas isso contraria a Constituição. Sim, mas no período de excepcionalidade do estado de necessidade administrativo, o poder público pode fazer isso. Então vamos pensar assim, ó. O município pode decretar o fechamento das suas fronteiras. Então, ó, ninguém entra em Passo Fundo. Ah, teve um município que fez isso. Eu não me lembro agora qual foi aqui no Rio Grande do Sul, se foi Tunas, Mostardas, não me lembro qual foi. Santa Catarina também foi feito em uma outra praia e tal. Pode fechar a fronteira? Não. Pode fazer controle epidêmico. Então você pode ter lá uma barreira sanitária, tá? Essa barreira sanitária aferir temperatura, fazer teste, enfim, isso sim, controle. Fechar, não. O país pode fechar. Então o Brasil pode decidir que ele não vai receber mais voos provenientes daqui, dali, de acolá. Ele pode fechar a fronteira lá com o Roraima e fazer controle, mas ele não pode fechar simplesmente não deixar entrar. Ele tem que controlar. Bom, município pode fazer isso também? Estado pode fazer isso também? Pode. O município pode fechar, professor, por uma semana os estabelecimentos comerciais todos? Pode. Mas o decreto estadual diz que não pode. Aí o ponto. Esse decreto estadual 55856, que foi o que revogou as bandeiras e tudo mais, e nele está dito então que os municípios não podem fechar as escolas antes de fechar tudo. Gente, é um decreto flagrantemente ilegal. Tá? Flagrantemente ilegal por quê? Ilegal e inconstitucional, porque... professor, mas tu disse que ele pode ser inconstitucional nesse período. Sim, mas não para ofender o Pacto Federativo, porque eu tenho que dar autonomia para que o município também seja e também possa fazer essa regulação excepcional. Aí quando o Estado diz assim, olha, vocês não podem mais decretar lockdown, vocês não podem mais mudar o que eu estou dizendo, o que eu estou colocando, vocês têm que seguir essas premissas, ele está dizendo o seguinte, eu estou tirando a tua autonomia legislativa do período de estado de necessidade. E não é esse o entendimento, não é esse a correta compreensão. Só que a gente tem um problema, porque é um problema muito sério. No Brasil, vocês sabem, ninguém gosta de direito administrativo, ninguém entende muito do direito administrativo, então ninguém entende muito, nem o gestor, às vezes nem mesmo a PGE, ninguém entende muito do direito administrativo. Porque ele é ruim, ele é difícil, ninguém gosta de estudar, então tu já não vai estudar ele muito legal na faculdade, daí depois quando tu vai exercer a tua profissão, tu corre dele, foge, não gosta, se obrigatoriamente tem que lidar com ele, por exemplo, passou num concurso, é juiz, servidor, alguma coisa, tu vai estudar o mínimo, vai estudar quando tem algum caso, então ninguém entende muito bem de direito administrativo. Então começam a se perpetuar esses erros, né? Esse decreto estadual, ele é inconstitucional porque ele fere o Pacto Federativo. E o Supremo, no ano passado, deixa eu compartilhar com vocês aqui uma página bem legal da Irene Nohara. A Irene Nohara vai estar com a gente aqui em agosto, dia 25 de agosto. Eu vou fazer um webinar aqui em Passo Fundo, né? Passo Fundo não, né? Fazer um webinar aqui na internet, né? Eu vou estar aqui em Passo Fundo, ela não. E a gente vai fazer um webinar que a Irene Nohara vai estar aqui, mas a professora Cristiane Stropa, que também é uma excelente administrativista, a gente vai fazer junto, vai estar também o professor José Sérgio da Silva Cristóvão, e estou tentando fechar ainda o Marcelo Justem Filho, está difícil de fechar a agenda com ele, mas a gente vai fazer um dia inteiro de direito administrativo, estado de necessidade administrativo e licitações. E eu vou compartilhar aqui com vocês agora a página dela. A Irene é fantástica. Ó. Essa página aqui, vocês estão vendo, gente? Então, né? Essa página aqui olha aqui, jurisprudência do STF sobre Covid-19. Tá? É do dia 27 de 8 de 20, mas ela vem atualizando. E na semana passada eu cobrei dela, a gente fez um evento lá na PUC de São Paulo,
E no dia do evento, né, a gente estava fazendo o evento e ela me chamou para falar de estado de necessidade administrativo e a gente estava falando. E foi o dia 13 de junho, que foi o dia que o Congresso derrubou os vetos do presidente a 4 artigos da nova lei de licitações, né? Então, a gente começou a dar risada, né? E dizer, poxa, no Brasil não se morre de tédio mesmo em direito administrativo, né? Porque a gente está aqui falando e já mudou tudo. Essa página dela aqui, olha só que interessante, tem esse ponto aqui, ó. Ó, ADI 6343, competência dos entes federativos regional e local para decretar medidas. Então, o Supremo já decidiu aqui na ADI 6343 que os municípios podem decretar medidas mais restritivas que estados e que a União, e de que isso não precisa estar condicionado a alguma coisa. Por quê? O que esse decreto estadual 55856 diz? Vocês podem fechar escolas desde que tenham fechado outras coisas, tenham adotado essa medida antes, essa antes, essa antes. Isso não pode. Por quê? Porque o STF já decidiu na ADI 6343 que foi aquela ADI que dizia assim, ó, a Lei 13979, ela dizia que os estados e municípios podiam adotar medidas mais restritivas, mas que o Ministério da Saúde tinha que autorizar. E aí veio essa Lei 6343 para dizer que isso não era possível. E o Supremo ratificou, disse, olha, os estados e os municípios não precisam pedir autorização do Ministério da Saúde para decretar medidas restritivas, eles podem fazer independentemente disso. E vale a mesma coisa para o decreto estadual aqui. Esse 55856, ele viola aqui a decisão da ADI, a medida cautelar da ADI 6343, que ela não foi julgada ainda em definitivo, e viola o Pacto Federativo. Então, o que é estado de necessidade administrativa? Estado de necessidade administrativa é, em primeiro lugar, respeito ao Pacto Federativo, para que estados e municípios também possam decretar medidas restritivas. E o nível de restrição, ele tem que estar ao nível mais forte com o município. Ele tem que ter decisão sobre isso. Porque é na esfera do município que acontecem as coisas mais... Enfim, que todos os serviços públicos estão afetados e que ali ele tem que resolver esses problemas, né? Então, o estado de necessidade administrativo, que não era falado há séculos, ele veio com a pandemia, ele renasceu. E hoje a gente fala disso, dessas coisas, de município poder decretar, estado poder decretar, mas a gente já não estava falando do direito administrativo moderno, pós-moderno? Pois é. E voltamos para discutir interesse público, poder de polícia, direito administrativo ordenador, o que pode fechar, o que pode abrir, o que multa, o que não multa. Esses são os vai e vem do direito administrativo. Por isso que a gente sempre imagina, o direito administrativo é uma disciplina que até tinha que acabar, porque ele é muito teórico, não é a realidade da vida. É a realidade da vida, sim. Então, de 2020 para cá, a gente está vivendo direito administrativo na veia, todos os dias, todos os minutos. Né? Por quê? A gente ainda não pode voltar para o presencial porque o decreto tal não deixa, porque tem que ter tal distanciamento, por isso, por aquilo. Isso é direito administrativo na veia. Desde 25 de março de 2020, nós estamos vivendo o maravilhoso mundo do direito administrativo na prática. Ou seja, com limitações de atividade, de locomoção, com restrições de aberturas, com restrições de... Olha, a gente restringiu o exercício de direito fundamental, o direito fundamental, por exemplo, aos cultos religiosos. Em algum momento eles foram proibidos, né? Não podia. A gente restringiu o direito fundamental de locomoção. A gente restringiu o direito fundamental à livre iniciativa, fechou comércio, fechou tudo. Nós restringimos também o direito fundamental à educação. Percebe? Estado de necessidade administrativa. Então, o que isso tem a ver com as licitações, Leandro? A gente abriu, no estado de necessidade administrativa, se abriu toda e qualquer contratação, não só as do Covid, toda e qualquer contratação desse período segue o rito do RDC.
que é bem mais simplificado do que a 8666. Mas meninas, eu não vou segurar vocês até 11h30, tá? A gente está desde as 9h, e vocês devem estar dormindo agora, obviamente, às 11h11, porque o tema do direito administrativo ele é legal, eu sou apaixonado por ele, mas eu sei que é enfadonho. Então, a gente pode fazer mais um encontro no próximo sábado. Se vocês tiverem tempo durante a semana, tá? Me avisem, porque daí a gente pode fazer mais um durante a semana, tá? Se vocês preferirem que eu grave e coloque as aulas no AVA, também pode ser para mim. Eu fico na mão de vocês. O que vocês decidirem fazer, eu faço, tá? E se não, Por daí a gente... mim, pode ser sábado que vem de novo. Tá, então a gente pode alinhar isso e também a gente pode alinhar talvez de eu ir colocando aqui no AVA alguns vídeos também gravados, né? Que daí fica mais legal também para vocês poderem acompanhar e para ir adiantando, isso mesmo, tá bom? Então, bom sábado para vocês, feliz Dia dos Namorados, se vocês têm namorados e maridos, namoridos, companheiros, enfim, ou companheiras. E é isso aí. E agora dá para dormir de tarde também, né? Não sei a situação de vocês. Eu não posso, porque as crianças estão acordando aqui, daí agora começa o dia mesmo, né? Mas se vocês podem dormir de tarde, aproveitem, durmam, descansem, porque a semana é corrida depois, né? Tá, meninas? Um beijo, um abraço. Bom fim de semana, tá bom? Já vou largar a gravação lá no AVA.